Hoje, um episódio muito especial sobre vovô e vovó. Eu ainda mais que tenho filho aqui, eu ainda tenho vovô e vovó, e meu pai virou vovô e vovó, então tem outro caminho, mas esse é um tema muito impactante e importante, cada um no seu aspecto. A gente vai contar um pouquinho das nossas histórias. Peraí, filho, deixa eu ver se eu entendi. Seus avós ainda estão vivos? Não. Ah, uau, eu ia falar, caramba, que as sorte, avós maravilhoso estão. se tivesse, incrível. Não, as avós Uau. estão, os avós não. Os avós morreram, as avós não. Eu tenho 2 avós ainda. Ah, Uau, tem? que incrível, Tenho que 2 avós, maravilha. tenho 2 avós. Uau. E uma ainda ativa. Maravilha. Bom, ela vai Que ouvir legal. então o que você tá falando. Mas eu espero. Dependendo de tudo que a gente falar aqui, eu decido se manda um episódio pra ela ou não. E você, Dia, é mais provável que você tenha dos seus avós vivos, eles estão vivos ou não? Eu tenho meus 2 avós por parte de mãe, que são vivos. Caramba, gente, que gente sortuda aqui, ótimo. E você, Dani? Não Também tenho. não, é. Já faz um tempinho que eu não tenho, inclusive. Mas esse tema de avós, ele é muito bom. Primeiro, porque ele traz 2 questões que vêm à tona para mim muito fortes. Que a primeira é que, muitas vezes, a primeira perda que você vai ter na sua vida de alguém da família Uhum, são seus avós. Verdade. uhum. Isso impacta muita gente. E segundo também, porque bate muito na coisa da ancestralidade, no respeito ao mais velho. Que, de certa maneira, em pessoas do espectro, talvez esteja falando só de mim, mas falando de mim, eu tenho uma tendência a questionar essa coisa do status quo. Me respeite só porque eu sou mais velho, ponto, fim de questão. Eu lembro muito de eu estar em discussões com pessoas mais velhas e falar assim, mas se a gente estivesse na ditadura, eram pessoas mais velhas, amigão, que estavam falando que aquilo é certo. E se a gente fosse se pautar por elas, ainda estaremos muito retrógrados em muitas questões. Então, só te respeitar porque você é mais velho não basta. Então, eu acho que o tema voz passa muito por esse lugar de o que é ser mais velho, o que é sabedoria, onde estão nossos lugares de onde a gente admira as pessoas mais velhas e o que isso está nos nossos avós, né? Como a gente vê essa relação do avô e do ancião da família, né? O avô tem sempre esse lugar do ancião da família. Então, eu quero ver um pouco de vocês aí, por onde vocês querem começar. Dani? Tô tentando lembrar quem que dos meus avós. Eu, na verdade, por parte de mãe, não conheci meu avô, pai da minha mãe, só conheci minha avó, com quem eu tive uma relação muito próxima, mas não tinha essa pegada de anciã. Na família do meu pai, até porque eles eram um pouco mais velhos, mas também não tinha, engraçado, não tinha essa figura. Eu acho que, por exemplo, tem tias minhas, irmãs do meu pai, que ocuparam esse lugar, né, tias mais velhas, mais do que minha avó e meu avô. Acho nesse lugar de ancião, enfim. E acho que tinha uma coisa também, sei lá, era todo mundo muito urbano. Quando é muito urbano, não sei, parece que, embora, tipo, meus avós nasceram na fazenda, blá, 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 mas não sei, era muito urbano, então, tirando a comida, né, assim, por exemplo, essa coisa de avó, total, assim. para mim, tem uma afetividade muito nesse lugar da comida. E uma Tem o que da família, né? né? Um centro de família. E Dani, e você olha para os seus avós, você reconhece a neurodivergência deles? Porque eu fiquei pensando assim, antes da gente começar o episódio, né? Fiz umas anotações, eu pensei em 2 questões, assim. Uma relação de empatia com os meus avós, e é muito díspare a relação que eu tinha com a minha avó materna, a minha avó paterna, e os meus avós, né? Os avós masculinos aqui, o pai do meu pai e o pai da minha mãe. E que, olhando agora, todos eles são falecidos. A minha primeira experiência de luto foi com meu avô paterno, eu tinha 7 anos de idade, e eu tive aquela coisa do delay da resposta, mesmo de começar a sentir a tristeza muito tempo depois que ele morreu e tal. E tentando lembrar, assim, resgatar isso, assim, eu vejo várias cenas em que eu reconheço a neurodivergência deles, assim, e eu acho que quase todos eram. Então, quase todos não, né? Todos, assim, tipo, olhando, não tem muita dúvida. E eu acho legal também ficar fazendo esse resgate, isso me aproxima, porque eu tive uma relação muito, muito próxima com a minha avó materna, assim, os últimos meses de vida ela morou na minha casa, foi super legal a relação. Com meu avô materno, menos, eu fui conhecê-lo com 18 anos de idade, porque ele morava na Bolívia.
E ele era um médico que colecionava peixes e tudo mais, tinha todas as coleções dele, era super rígido e não sei o quê, super inteligente. Sério? E criou uma vacina da febre amarela dos Andes e tal, Tem umas Calma aí, coisas Ale, bem legais. calma aí. Ele colecionava peixes? Como Cara, ele tinha uma colecionava sala esses que peixes? tinha mais de Ele uns tinha vários 50 aquários. Era uma coisa impressionante. Tinha um labirinto de aquários numa das partes da casa dele. Ele morava numa casa enorme, assim. Era bem legal. Era bem Que legal. legal, hein? Uau. Uma figura, assim. E o que Então essa coisa aconteceu do com esses colecionismo na minha peixes? família Desculpa é perguntar, curioso, assim. depois que ele morreu. O que aconteceu? O Não, que aconteceu quando eu com os fui. peixes? Quando ele morreu, eu já tinha perdido os peixes. Ele ficou com problemas de saúde no fim da vida, não conseguiu cuidar e tal, já tinha perdido. Mas. Então eu tava falando dessa diferença, dessa relação, assim. E aí um outro aspecto que eu queria trazer justamente dessa diferença é que com a minha avó materna, ela tinha muita coisa da dificuldade do toque, que tem a ver com o autismo. Ela era super metódica, comia as mesmas coisas sempre, pesava os bifinhos dela de 125 gramas e não sei o que, tinha uma coisa toda assim estruturada. E eu tinha muita facilidade, eu acho que era o único neto que conseguia chegar mais próximo dela, fazer carinho. E com a minha avó paterna era o oposto, assim. A questão da empatia era bem difícil. E eu acho chato falar isso, assim. A minha avó paterna era uma autista nem empática, assim. Ela pensava nela, o mundo rodava em torno dela, era a vontade dela que tinha feito, mas ela era uma pessoa muito amargurada, assim, então era uma pessoa com quem eu tinha muito conflito. E quando eu era criança, pensando no que o Ed trouxe, assim, dessa questão de não respeitar a hierarquia, com ela eu vivi isso plenamente, assim. E não é que eu a desrespeitava, mas eu não tinha uma vinculação amorosa com ela e eu batia de frente mesmo, assim. Mas não porque eu tava sendo pirracento, porque a minha avó era uma pessoa bem difícil, assim, era uma pessoa muito dura, muito amarga, muito ácida, corrosiva, tóxica, vai pra resumir, assim. É chato falar isso pra própria avó, a mãe mas... do seu pai ou da sua mãe? Do meu pai. Do seu pai. Então, e foi uma pessoa que, assim, eu deixei de frequentar, sei lá, uns 8 anos da vida, assim, porque realmente eu falava, cara, não faz sentido estar próximo de uma pessoa assim. E eu entendo que isso também seja do autismo dela, e eu acho legal poder falar disso também, porque uma das dificuldades de socialização que podem acontecer é justamente a falta de empatia, assim. E isso é um traço autístico. A gente tem essa ideia de achar que as pessoas autistas são sempre boazinhas e tudo mais, e não necessariamente. Às vezes a pessoa tem uma disfunção para se colocar no lugar do outro, para entender as necessidades alheias, para respeitar os limites alheios. E geralmente quando a pessoa não tem isso e tem uma tendência mais egoísta, ela se torna uma narcisista, assim, né? E aí bem difícil. Mas aí você pode diagnosticar uma pessoa assim, que é autista, pós-mortem? Não. Pode, um diagnóstico... Tem gente falando do a minha avó Isaac fica mexendo no caixão tem aqui. gente falando de... Teve um que eu li agora, que eu achei morrer de rir na piada, que era tipo, descobrimos que Franklin Roosevelt morreu de uma coisa da barriga. Aí alguém comentou embaixo, caramba, eu reclamando que meus exames demoravam para chegar ao resultado. Esse aqui você chegou... Não, mas sei lá, por exemplo, o Van Gogh, hoje a gente fala que ele é do espectro autista e provavelmente altas habilidades, e por muito tempo se discutia se ele era esquizofrênico ou bipolar, assim. Tem diagnósticos, tem uma justiça que vai acontecendo depois de um certo tempo mesmo. Mas respondendo a sua pergunta, Dani, o diagnóstico do autismo, ele não exclui o diagnóstico de um, vamos falar assim, transtorno de personalidade. Então, são camadas diferentes, né? O autismo é um neurotipo. Sobre o neurotipo vem a questão dos transtornos psiquiátricos propriamente dito, depressão, ansiedade, toque, essas outras coisas, e por cima disso ainda vai a estruturação de personalidade, e o narcisismo está aí. Então, se uma pessoa nasce já com uma tendência anempática, tem uma dificuldade de socialização e de reciprocidade social, mas tem uma tendência mais egoísta, pode se tornar uma pessoa bem narcisista, assim, é bem difícil. Ale, posso perguntar uma coisa sobre a sua avó? Essa que você estava falando agora, ela tinha espasmos de empatia, como do tipo, é muito dura e rígida, mas do nada meio que finge um amor a terceiros, tem os filhos de ouro, tem toda aquela... Quando chega na intimidade... Sim, tem toda essa questão. Porque eu sinto isso muito do meu avô, com essa coisa, tipo, com terceiros, pessoas de fora, é sempre muito bozinha, mas na hora do vamos ver com quem entra na intimidade, com quem é a pedra no sapato, aí o caldo esquenta, meu caro. E a coisa fica feia. Perfeito. Isso que você está descrevendo é uma dinâmica bem comum da figura narcisista, que tem uma fachada, né, social e cria uma imagem para todo mundo de que ela é uma pessoa generosa, bondosa, caridosa e tal. Fecha a porta de casa, dentro a casa vira um horror, assim. É bem isso mesmo. Isso é uma dinâmica bem narcisista, assim. E sim,
Pode acontecer mesmo. E na casa da minha avó era exatamente isso, assim. Por isso que eu batia de frente com ela, assim, eu não tolerava esse tipo de cisão, assim, sabe? Então, era uma questão difícil, assim. Sim, Aí, cara, por outro lado, com para não ficar certeza. só aqui fazendo o papel do Eu meu com neto meu- revoltado, fala, Ed. Não, eu só ia falar que eu com meu avô materno é exatamente a mesma coisa. Tipo, é muito louco isso, né? Porque eu começo a ver as fases do desenvolvimento. Quando eu era mais novo, sempre foi meio que esse conflito, mas que sempre foi meio que manejado. Talvez porque eu era muito novo e não tinha muito o que apontar o dedo na cara. Então foi sempre aquela coisa do tipo, não tenho muita empatia com você, mas a gente tá aqui convivendo no mesmo espaço. Mas conforme eu fui ficando mais velho, isso foi ficando intragável e intragável e foi acumulando até os momentos de explosão em que as relações simplesmente se rompem. Mas é muito inocente de quem olha de fora de pensar do tipo, foi só aquela briga que deu e fez tudo isso acontecer. Cara, eu olho pra pessoa que pensa e falo, pelo amor de Deus, não me tome por um tolo, sabe? Se você acha que eu sou... Isso um acúmulo de muita coisa que tá por trás, que você talvez não veja, mas sempre esteve ali. Não, só que você só pode ter a liberdade de fazer essa escolha de se afastar quando você é mais velho, né? Quando você é criança, você tá à mercê de se relacionar com essas pessoas. É. E ainda com um pouco essa questão do, mas é só um vovozinho, uma vovozinha que tá, assim, te amando. E você fala, será? Tipo... O meu avô também... Ou respeite os mais velhos, né? Se perguntou, assim, e eu só reconheci traços do meu avô paterno, autísticos depois do diagnóstico, né? Aqui que a gente começou a falar e foi falando tudo e tentando achar coisas, e realmente uma coisa que eu lembro que meu avô tinha muita sensibilidade auditiva, e a gente, acho que eu cheguei a falar aqui uma vez, a gente se reunia. E nós somos, né, 26 netos. Quer dizer, agora alguns faleceram, mas enfim. Meu Deus do céu. Não, a família. Porque eram Definição 10 de caos. filhos, 10 filhos, 26 netos e tal, e todo mundo se encontrava na casa deles no domingo. Que era uma casa, aqui em São Paulo, uma casa pequena. Dinastia Dutra. Só que você imagina a zona, e meu avô, com sensibilidade auditiva, ficava mandando a gente ficar quieto. Nossa. E a gente assim, tá chato. Hoje eu fico pensando, cara, coitado, eu já tô assim com 50. Então ele tinha coisas assim de rigidez cognitiva, tal, essas coisas que a gente percebe, eu percebo muito facilmente, né? A pessoa senta no mesmo lugar, come do mesmo jeito, só come determinados alimentos, enfim, e aí eu percebia muito nele, mas ninguém tinha essa sensibilidade. E é engraçado que aí no meu pai são coisas completamente diferentes que eu olho. Eu acho que eu tô mais parecido com meu avô do que com meu pai. Mas é curioso que a gente tende a pensar que isso é uma turrice de idoso, e é um erro pensar isso também, porque isso invisibiliza o autismo das pessoas idosas, assim. E é super interessante também, atualmente, poder fazer diagnóstico de pessoas idosas. Eu tô achando super interessante. Eu tenho atendido várias pessoas. E vocês imaginam, se pra gente é uma revolução de receber o diagnóstico da vida adulta, para uma pessoa idosa que olha para 60 anos de vida, 70 anos de história e fala, caramba, é bonito até de acompanhar isso, assim. Isso eu lamento de não ter podido compartilhar com os meus avós isso, né? A minha última avó que faleceu foi minha avó paterna, justamente, e a gente já não se falava, mas a minha avó materna também, ela faleceu faz 11 anos, então eu não consegui falar sobre essas coisas com ela, assim. Mas eu lembro com super carinho dessas coisas, eu lembro dessas rotinas, eu achava engraçado. A gente fica achando que é isso, né? Nossa, que curioso, né? Ficou velhinho e agora tá com essas manias e tal. E na verdade sempre foi assim, e eu acho hoje super fofo, na verdade, assim. E como ela conseguiu se organizar. Os meus avós todos eram muito solitários, no fim das contas, todos moraram sós. Tem um certo mistério, né? O quê, Id? Tem um certo mistério sobre a vida dos nossos avós, do tipo... Eu sempre penso isso, né? Sempre quando eu penso sobre a vida, eu falo, nossa, o dia tem 24 horas, eu sinto 30 mil emoções em um dia. Eu fico pensando, quais eram as emoções que meus avós sentiam na minha idade, né? Com essa mesma intensidade. Eles com certeza sentiam e pensavam em como eles eram, como eram os hábitos deles, e por aí vai. E como é difícil a gente se conectar com isso, entender essa subjetividade do existir dentro dos nossos avós.
Até dos nossos pais, de qualquer pessoa, na verdade. Não, eu tô pensando em muita coisa que a gente tá falando, porque eu ainda não entrei, porque pra mim eu tenho tipo 4 avós, meus avós, e tem muitas coisas que mudam pra mim no meu relacionamento com eles e o relacionamento de família, a gente falou um pouco sobre isso, mas também tem pra mim um momento, por exemplo, quando tem um avô que ele é a única pessoa que quando eu falo me dá vontade de chorar até hoje, assim, sempre tem um vínculo, e tem também que ele morreu num momento que ele estava num momento muito importante para mim, muito conectado a mim. Então tem aquela questão que a gente fala que, tipo assim, o corte da história, de um modo, faz com que crie uma eternidade naquela pessoa diferente de uma pessoa que você já está esperando que ela vai morrer, ela morre na idade correta e alguma coisa assim, e muda seu relacionamento. Eu tinha um relacionamento muito forte com esse vô e umas memórias muito potentes em relação a isso, que até hoje ele é marcante pra mim. E aí eu fico nessa questão de tipo, o avô que é mais importante, que foi o mais importante pra mim, não viu a minha vida, não conheceu a minha vida. E pra mim tem aquele negócio do leque, ele não conheceu a minha esposa, não conheceu minhas filhas. E aí eu fico com esse sentimento da falta que essa pessoa que teve tanta importância pra mim na minha infância não teve em relação a isso. Então, tipo assim, tem um negócio não é questão do avô em si, mas a questão do fim de uma certa história, de uma conexão, que deixou de existir. Então ele vive na minha memória, na história, mas a dor que eu tenho foi ele não ter vivido ou participado de coisas que eu gostaria que ele participasse. Tá? E aí tem esse um ponto. O outro ponto é que minhas vozes que estão vivas, elas têm essa conexão, mas ela é diferente daquele que se perdeu, porque parece que aquele que se perdeu seria visto muito mais com um modo mais eterno, que seria mais marcante, ainda mais que tudo isso. E eu não sei como seria meu relacionamento com ele se ele continuasse vivo. Eu acho que seria ainda muito forte por todo o vínculo, e ele era a pessoa que eu tinha mais vínculo, mas eu vejo o caso, por exemplo, da minha avó materna, que ela já está no que eu chamo um pouco de sobrevida, assim, eu amo muito ela, mas ela já está numa fase que, tipo, ela já deixou de ser aquela avó nostálgica que eu tenho para ser uma velhinha com todas as suas dificuldades da idade. Então ela não lembra mais de mim em muitos casos. Então esse momento, e aí de avó que eu vejo agora, dessa minha avó materna, que era a esposa dele, que você vai lá, ela não lembra, ela age de algum modo, ela tem reações diferentes dessa problema da idade mesmo, de ser senil, que faz com que isso, eu sinto, e é triste falar, que isso acaba atrapalhando a eternidade dela como avó, entendeu? Uhum. Porque se ela tivesse morrido tipo no auge, antes da pandemia, que a pandemia afetou muito ela, eu acho que ela continuaria histórica comigo de modo diferente do que ela está sendo agora por causa dessa sobrevida. Eu me sinto muito mal de falar isso, mas é que você acaba lembrando por causa dos últimos tempos e muda. A minha avó, o meu avô paterno tem outro vínculo, tipo assim, ele viveu muito tempo e ele tem muito um simbolismo de amor à vida e tudo mais. O meu vínculo com ele é diferente do meu vínculo com o outro avô, mas pra mim ele morreu no momento certo, por assim dizer, sabe? Tipo assim, a gente tava esperando que ele fosse e ele foi, e aí, tipo, parece que pra mim ele fez o ciclo completo e morreu no momento. É triste falar no momento certo, assim, mas eu achei que você se expressasse, você falou assim, morrer no momento correto, eu falei, nossa, que engraçado que será que é horrível isso, sabe? Mas é tipo assim, ele não começou a cair, foi antes saiu no auge. Mas, cara, as pessoas têm que morrer. Eu não sei uma hora você tem que morrer, cara. Tipo Jimi Hendrix, Amy Winehouse, Janis Joplin, morreu no momento certo. Não, mas eu entendo o que você está trazendo, Fê, porque isso marca de um certo modo as últimas memórias que você vai ter, e aí talvez essa forma fique mais cristalizada do que um passado mais brilhante que eles tenham tido, né? Eu fiquei com uma dúvida agora que o Fê estava falando tudo isso, e sobre a neurodivergência. Ale, se você sabe como essas doenças, essas manifestações senis de demência e tudo mais, se manifestam nos neurodivergentes? Nos neurodivergentes? É uma ótima pergunta, né?
Primeiro que acho que, bom, muitos deles não tinham diagnóstico e a gente nem sabe quantas pessoas hoje idosas têm ou não, são, né, neurodivergentes de alguma maneira. Eu vou fazer uma inferência aqui, que é uma elucubração, e especificamente sobre as altas habilidades, né? Uma pessoa com alta habilidade tem um arcabouço neuronal mais consistente. Então, para você começar a perceber os prejuízos ligados a uma doença ou vascular ou um Alzheimer, alguma coisa nesse sentido, que você tem uma deterioração neuronal, você vai perceber isso mais lentamente, porque a pessoa tem um arcabouço maior, assim. Mas acontece. O meu avô materno, por exemplo, ele morreu com 93 anos, com um quadro demencial também, por causa do diabetes, que ele não tratava, e isso vai esclerosando o cérebro, e ele foi envelhecendo. Mas ele era um homem que ficou lúcido até os 91. A minha avó também morreu com 91, e a minha avó materna, super lúcida, não tinha nenhum problema, assim, era uma mulher super inteligente também. O meu avô paterno faleceu com 65 de infarto, então nem teve tempo de manifestar isso, e minha avó com 89 não. Mas é interessante pensar isso, assim. Então, talvez as altas habilidades, sim, possam diminuir, não é dificultar a observação, mas acho que dá um arcabouço, uma sustentação um pouco maior para talvez uma deriva, e um estado que vai se produzir muito mais lentamente, talvez. Fico pensando no autismo quando a gente fala um pouco de suporte para realizar as atividades básicas, né? Um pouco dessa disfunção executiva. O que isso pode influenciar, né? Se acaba sendo mais pesado na alimentação, nos autistas. Todas. Agora a gente tem que pensar assim, muitos desses adultos autistas abusaram de substâncias porque não sabiam do próprio autismo, então se regulavam bebendo, fumando, e aí isso acelera esses processos demenciais, claramente, né? Comendo mal também, nessa coisa da alimentação que fica muito estrita, né? E aí, o meu avô paterno, por exemplo, ele comia arroz, feijão, bife com gordura, uma capona de gordura todo dia. Ele infartou com 65 anos. E era a dieta dele, ele queria comer aquilo o tempo inteiro. E come meia lata de goiabada de sobremesa. Não tem coração que resista. Então, muito provavelmente tem a ver com isso, assim, o hábito alimentar dele ligado certamente a uma questão de seletividade alimentar que ele tinha, e que não era nem olhada na época. Assim, eu tô falando isso, se a minha família ouvir esse episódio vai ficar puta comigo, mas tudo bem, tô falando aqui. Nossa, cara. Isso certamente influenciou o comportamento dele e era uma coisa que não era observada. Então, não, é que no meu caso é observado e eu sinto que eu vou morrer muito cedo por causa disso. Só come nuggets, batatinha... Comida ultraprocessada, comfort não, food, comida conforto. Basicamente eu sempre tive um metabolismo muito rápido pra tudo, então eu nunca precisei me preocupar com nada que eu comesse. Eu sinto que meu corpo é como um lago de ácido, qualquer coisa que entra faz tipo... e corrói tudo, entendeu? Que delícia. Mas é isso, né? É o que eu tava falando... você tem um laguinho de ácido. É o que eu tava falando com vocês, tô ficando velho e eu não consigo aceitar. Mas você sabe que essa informação é real, viu? Que pessoas com superdotação têm mais diabetes e problemas dessa ordem, porque comem muito açúcar, porque o açúcar dá muita energia e mantém o cérebro em hiperfuncionamento, então a gente tem essa coisa meio viciada mesmo, adictiva com o açúcar, assim. Eu era uma formiga quando era criança e ainda sou, agora depois da Covid eu fiquei com uma certa intolerância, uma certa resistência à insulina, eu tô pré-diabético, então tô tendo que me cuidar, mas eu era uma formiga, assim. E os meus avós também, todos eles foram diabéticos, assim. Todos eles são formigas, não sei como que a gente vai... E vocês já viram como uma formiga fica muito louca perto de um açúcar? Elas ficam muito loucas. Muito estimuladas. Eu tava me lembrando de uma outra história interessante, ainda para falar da minha avó paterna, que tem a ver com a questão do autismo e era a temática do autismo, assim. Porque a visão dela influenciou a minha autistofobia por muito tempo, assim. Quando a gente era criança, ela dizia que ela tinha curado o autismo do meu irmão, que tem um autismo mais visível, ele foi não verbal até uns 2 anos e meio, provavelmente, ou quase 3. E aí ela disse que ela curou porque ela estava cantando Atirei o Pau no Gato, e depois que ela terminou a música, meu irmão começou a cantarolar, e que isso deu a linguagem para ele, e portanto ele saiu do autismo. E ela contava essa história, se vangloriando disso, eu curei o autismo do seu irmão, não sei o que, e, bom, eu vi isso quando era criança, imagina, né? E depois isso, eu lembro que ficou ancorado no meu cérebro, assim,
E me deixava com essa ideia de que o autismo era, primeiro, uma coisa que se curava, segundo, uma questão ligada à não verbalidade. E isso influenciou a minha visão por muito tempo. Eu tive que desconstruir isso. E a música, eu tirei o pau no gato. Exatamente, assim. Mas, e aí, assim, eu fico pensando, quando eu fiz o meu diagnóstico, uma das coisas que eu tive que me lembrar foi dessa memória e falar, cara, no fim das contas, isso contribuiu para um preconceito que eu tinha de uma maneira que eu nem sequer imaginava, assim. E como isso não foi desconstruído depois na faculdade, porque na época que eu estudei ali, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, a impressão que as pessoas tinham que a gente aprendia era que justamente o autismo era uma questão da linguagem, da não verbalidade, tal, só se olhava para isso, assim. Então, simplesmente falei, nossa, que coisa, tal. E aí ficava essa lenda, né, familiar, nossa, meu irmão se curou e tal, que isso, tal. E eu sei que depois eu tive que me haver com essa história e eu conto ela porque eu acho curiosa, assim, faz parte da saga familiar em torno desse tema, assim. Eu não sabia que seu irmão era autista. Eu tô falando aqui, mas... espero que a minha família não ouça o episódio, só os seguidores estão ouvindo e tal. Eu falo claramente já pra todo mundo que na família todo mundo é do espectro. É que assim, tem gente que se assume e tem gente que não se assume, mas eu não tenho problema nenhum em falar. Eu falo, gente, isso é geneticamente determinado, cara. A família inteira não sei nem o que as pessoas estão demorando ainda pra se reconhecerem. E seguimos ao com vivo, diagnósticos direto, né? ao vivo. Como eu falei antes, eu acabei de diagnosticar uma pessoa numa reunião que eu estava agora. Exposição pública. Mas voltando a falar dos meus avós, assim, uma coisa só de passado, eu acho muito engraçado quando você fala de avós, que o Id falou do negócio da experiência e tudo. Porque eu vejo que os meus avós, assim, até o modo como eles se conheceram, o modo como eles tinham um relacionamento no passado, assim, e comparo com hoje, eu acho interessante, assim, primeiro que eu acho que a minha avó, a paterna, ela era muito pra frente, em todos os aspectos, assim, ela era muito, queria sair de casa, casou pra fugir de casa, tinha todas as coisas assim, ela era muito mais progressiva em certos aspectos do que a maioria das pessoas. Eu até brinco assim com a minha esposa, que a única pessoa que eu não gostaria que eu organizasse a despedida solteira da minha esposa quando a gente casou, era a minha avó, porque eu achava que ela seria a mais louca. Então, assim, e eu acho isso muito incrível. E ela adora contar as histórias todas e os causos. Isso que ela casou muito cedo. Mas ela era muito bonita quando ela era nova, ganhou prêmio no clube, tinha essas coisas assim. E ela tem muitos desejos, então é muito engraçado que às vezes a gente tá uma coisa assim, ela encontrou um cara, a gente tá numa festa, e aí ela viu um cara e eu descobri que ela já foi apaixonada ou teve um caso com o avô dele, ou o pai dele, só que sabe quando as pessoas são iguais? Mas na memória dela é como se aquela pessoa fosse o novo agora, sabe? Aí ela virou pra mim e falou assim, aquele ali, tipo assim, só que ela tá falando do neto ou do filho, sabe? Que eu já tive um caso com aquele cara. E aí ela falava de um jeito meio, tipo, super, super interessante, assim. E é engraçado, porque essa minha avó é uma que eu teria conversas sobre questões mais sexuais com muito mais facilidade. Normalmente, quando você fala de avó, tem aquele bloqueio, como se ela fosse uma alma puritana. E não seria, mas na maioria... É muito mais uma visão nossa do que a gente tinha, que no fundo as pessoas gostam de falar sobre essas coisas, elas só gostam de ser cotadas e tudo mais. E eu vejo, aí o Id faz essa pergunta sobre o nível de conhecimento histórico tudo, e eu vejo como um lado mais empático, assim, a pessoa tem muitas cascas na vida e aqueles bias de autoridade ou bias de experiência, que quanto mais coisas você experimentou, viveu, aquilo vira... meio pré-definições sobre você. E aí quando vê uma pessoa sobre uma nova vida e uma nova explicação, ela tende a bloquear, a falar, eu vivi mais do que você, eu te passei por isso, então, baseado na minha experiência, isso que você está trazendo não é verdade. Só que são realidades diferentes e momentos diferentes, mas eu entendo as pessoas mais velhas. Não, isso é uma bobagem. Isso é uma bobagem. Quem fala isso é uma grande bobagem, Fê. Com todo o respeito do mundo. Experiência é relativo, cada um percebe o mundo de uma maneira, numa intensidade, não tem sentido nenhum. Mas é exatamente isso que eu tô falando. Mas exatamente por isso, uma pessoa que viveu mais, não necessariamente tem mais conhecimento que outra que viveu menos. Mas ninguém falou porque justamente as duas experiências são relevantes. Ela passou por mais experiências que marcaram
e segmentaram certas certezas nela. Porque elas vivenciaram isso. Isso acontece com todo mundo. Mas como ela passou por essas experiências? Qual foi a intensidade disso? Você entende o que eu quero dizer? Mas tem uma contagem de tempo aí que, enfim, é a nossa métrica para definir experiência. Mas tempo é relativo. Tempo é completamente relativo. É o experimento do Einstein. Mas o experimento do Einstein não funciona. Você pode passar uma hora no elevador com uma pessoa de um jeito e uma hora numa sala de espera. Não são. Mas eu acho que a gente está pegado a esse termo, mas na verdade a gente vive constantemente a subjetividade do que é a passagem do tempo. A gente só não consegue aceitar, porque a gente quer se ater a métricas que foram ensinadas pra gente por muitos anos. Mas a realidade, e eu vi isso em primeira mão, eu nunca vou esquecer quando eu vi o pai da minha ex-namorada morrer, cara. E assim, eu acompanhei a morte dele por câncer. E o peso que os últimos 3 meses de vida dele, o peso que as últimas 2 semanas da vida dele tiveram, eu via na cara dele como aquilo teve mais peso que os 60 anos, ou não sei quantos anos ele morreu, eu não lembro, mas que ele tinha vivido antes. E naquela hora me instalou, eu falei, nossa, como o tempo é relativo. E como a nossa percepção do agora pode mudar. E como qualquer ideia ou pré-definição de idade ou vivência querer se impor sobre a experiência de outra pessoa é completamente idiota. E talvez por isso que eu sempre tive dificuldade de entender conceitos de pai, mãe, avó ou qualquer experiência. Porque isso vai contra um princípio meu de vida, que é eu me relaciono com indivíduos. O que você tem a me dizer agora? Eu concordo, Ed. Olha só, mas vamos botar certos aspectos. Mas eu concordo contigo em aspecto e discordo totalmente do outro lado. Por exemplo, você não tem uma vivência como de ter filhos, tá? Você não tem uma vivência de ter filhos, tá bom? Não é uma coisa que você vivenciou, que faz parte da sua rotina. Perfeito? Você nunca teve a experiência de ter netos. Não é uma experiência que você vivenciou. Uma pessoa que fala sobre uma visão de avó e a experiência disso e as sensações que ela teve são experiências que você não teve e só vai ter quando acontecer. Você não consegue dimensionar certa experiência. Obviamente, tem pesos de momento, traumas, coisas que tem, e eu concordo contigo que, assim, da meus 43 anos, tem muitos anos que eu nem lembro, ou eles foram pouco significativos, e teve anos que teve atos e coisas que são muito mais marcantes para mim. E aí, esse peso desse ato tem um simbolismo e um peso muito maior, que não é vezes tempo, né? Eu não lembro o que aconteceu anteontem comigo, então não é que zerou. Entretanto, uma pessoa que viveu mais, ela teve mais oportunidades de experiências, de vivências, que uma pessoa... E eu espero que, quando você virar um vovozinho, você tenha experimentado mais momentos diferentes na sua vida do que você teve até hoje. Então, hoje eu teve um id até esse momento, daqui a 40 anos, 50 anos, você vai ter vivido mais 50 anos de experiências. Então você tem mais oportunidade e possibilidade de ter experiências. Mas a questão... É estatisticamente. Aí eu entendo... Mas a questão, Fê, é que eu entendo o que você quer dizer, mas isso é trazido socialmente no juízo de valor. Não, mas você tá trazendo e não como experiências complementares. E sim como experiências como uma tem mais valor e outra tem menos. Essa é a questão. Como você disse, eu já tive filho, logo eu vou entender mais sobre ter filho. Quando na verdade a experiência de alguém que não teve filho pensando sobre ter filhos e a experiência de alguém que já teve filhos falando sobre ter filhos não deveriam ser maiores ou menores, e sim complementares sobre a percepção do que é ter um filho. Até porque a ideia de ter um filho compartilha um inconsciente coletivo. Essa pessoa que não teve filho e pensou ter filho, ela é igual o Felipe, que já foi essa pessoa que teve isso, e eu estou do outro lado também. Essa pessoa não teve o outro lado. Entendeu? Ela tem... ela não vivenciou. Não é igual, porque o Felipe é o Felipe, o Id é o Id, o Ale é o Ale, a Dani é a Dani. Id, mas quando você tiver filho, você vai ter essa experiência a mais também que você não teve hoje. Esse é o único ponto, entendeu? Se você tiver. Eu ia trazer uma questão, porque o que eu estava pensando em relação a isso, que assim, tudo bem, tem essas qualidades de experiência que são diferentes que a gente não vai conseguir comparar se a gente está pensando, você não sabe o que é a experiência da paternidade, tudo certo. Mas quando o Id estava falando, o que eu pensei nessa questão de ficar comparando esses tempos, ou quantificando, eu tenho 60 anos de vida, então eu tenho 60... eu fiquei pensando na questão de que a gente já tratou disso aqui em outros episódios, não vou lembrar em qual, mas falando da fractalização do tempo.
E que pra gente, justamente, viver 10 segundos de uma experiência, a gente fractaliza as experiências dentro desses 10 segundos de modo a ter vivido, entre aspas, mais coisas do que uma pessoa neurotípica, por exemplo. Então, dá para ficar comparando isso, e aliás, precisa comparar, essa que é a questão, porque no fim das contas, isso se torna um absoluto para cada um de nós, assim. E eu não gosto de falar experiência do tempo, eu acho que é o modo como o tempo se dá para cada um de nós, porque se a gente fala experiência do tempo, a gente supõe que o tempo é um e que a gente está em volta dele rodando como se fosse uma experiência que a gente olhasse de fora. E na verdade o tempo nos atravessa, ou nós passamos pelo tempo, somos atravessados pelo tempo e tal. E aí nesse sentido eu não acho que se relativize, que a gente tem que ficar comparando isso, mas se eu entendo o que o Id está trazendo, tem a ver com essa hiperfractalização do tempo, desses instantes em que uma experiência se desdobra em um monte de coisas, que é o que a gente fala da experiência autística, da experiência de altas habilidades e tal, e que nem sei se cabe ficar comparando. Eu acho que é olhar e falar assim, beleza, você lida com essa carga e com esse dimensionamento do tempo pra Mas você. olha só. É isso. Mas eu vou dar um outro exemplo que talvez fique melhor. Por exemplo, mergulho. A gente não pode comparar uma pessoa que só assistiu a aula, a teoria, de uma pessoa sim. que mergulhou na prática. Não que eu não possa considerar, mas são experiências diferentes, Id. Sim, Você concorda? Mas acho que a gente não vai considerar nessa diferença Eu de entendo, qualidade. Dani, mas sabe qual é a parada? E aí vem a questão do idoso e do avô e da sociedade. Por mais que eu seja mergulhador, uma pessoa que nunca mergulhou e me trouxesse uma opinião dela sobre mergulho ou sobre o que ela pensa sobre o mar, eu nunca diminuiria o que ela pensa por falar. Eu vivi mais tempo no mar do que você, logo a sua opinião é completamente irrelevante. Eu pararia para ouvir o que essa pessoa tem e baseado no que ela está me dizendo e não no que ela fez ou deixou de fazer ou no que ela viveu ou não viveu, eu tomaria minha conclusão. Em sim, no que ela está me dizendo. E muitas vezes, sim, mas essa a coisa arrogância, do avô, vamos dizer assim, ela está em todas as esferas, não é só na questão geracional. Não é exatamente, não é só de idoso. Se um adolescente falar isso, se o adolescente falar assim, cara, eu nunca mergulhei, acho mergulhar uma idiotice e tudo mais, tananã, e, tipo assim, nunca tive experiência, mas, tipo assim, você pode falar, mas eu concordo com você, mas, tipo assim, a tua reação é, tipo assim, cara, tenta mergulhar e ver o que você acha, em vez de tomar essa decisão sem isso, entendeu? Então, vivenciar certas coisas cria uma experiência. Não é não. Muito pelo contrário. Não é essa a minha reação, tá? Essa não é a minha reação. Quando eu ouço uma pessoa falar que ela nunca ia mergulhar, se ela fala assim pra mim, cara, eu não tenho vontade nenhuma de conhecer água, eu odeio o mar, nunca tive interesse por peixe, eu vou falar assim, que bom que você nunca tentou mergulhar, Beleza. realmente não é pra você. Exatamente. Depende muito do que a pessoa vai me falar. Se ela pega e me fala assim, não, eu tenho medo do equipamento falhar, mas eu sempre me fascinei por documentário de vida marina, falou, opa, calma aí, cara, talvez faça sentido você tentar. E, tipo, eu não tenho uma resposta pronta pra nada dessas coisas. Basicamente, minha premissa é, reaja ao que se mostra à sua frente. E avós não sabem fazer isso, porque eles acham que eles já viveram muita coisa e por isso eles têm pré-respostas prontas pra uma série de coisa. E sabe o que é o mais louco? Mas que avós você tá falando, Muitas cara? pessoas, Esse que é meu muitas ponto. pessoas mais velhas que eu já conheci. Eu acho jovens com mais certezas absolutas do que avós, cara. Eu converso com jovens hoje, converso com avós, eu sinto que os jovens têm mais certezas absolutas do que os avós. E aí, tipo assim, pra mim são conversas diferentes em ambos os casos. Eu converso com jovens outros que têm muito mais certezas absolutas sobre tudo e sobre o que é certo e errado sobre a vida do que avós. E aí, o meu ponto é que ambos, eles, não é certo ou errado, ambos estão num momento de vida específico que certas coisas têm pesos maiores. De repente o jovem está numa fase de descobrindo o mundo e certas coisas ele leva mais ao peso da coisa e eles têm mais certezas absolutas. Enquanto eu vejo outras pessoas bem mais velhas que hoje em dia viveram tanto e erraram tanto na vida que eles têm muito mais dúvidas do que certeza. Eu conheço muita gente assim. Então, eu sou uma dessas pessoas. Separar esse negócio de tipo, por causa de algumas experiências suas que você tem de idoso, que eles falam, eu estou mais certo porque vivi mais. Algumas? Tipo assim, algumas eu não, Felipe. Conheço muita gente são todas. Eu conheço mais jovens, Todas. Cara, são todos que você lida, ou o modo como você lida com isso. Nossa. Eu conheço mais gente de 19... Conversa com pessoas da faculdade hoje, eu te garanto que elas têm mais certeza sobre o mundo do que velho. Cara, uma das coisas mais latentes que eu tenho dentro de mim é gente mais velha falando. Você não sabe o que você tá falando
porque você não tem a minha idade ainda. Você não sabe o que é sentir isso porque você nunca foi Mas pai. Não tá botando o seu, você não sabe o que é isso ou aquilo porque você botando, nunca fez isso ou aquilo. Você tá botando a sua dor como... Você tá generalizando a sua dor como se É verdade. Pessoal, vocês sentem essa dor com pessoas mais velhas ou não? Porque eu sinto muito. Depende, com a minha avó materna, sim. Paterna, perdão, materna não. Não. Não tenho, não carrego comigo, mas também sempre tive muito respeito, não exacerbado, né? Não complacência, mas respeito. Então, talvez por isso eu tenho com todo mundo. Entendeu? E aí não, enfim, a pessoa manda uma dessa, tá, né? Cada um com a sua verdade. Mas então, em relação a essa questão também desse acúmulo, porque tudo bem, as pessoas vão ter mais. Será que a gente precisa ficar falando mais ou menos repertório? Não sei se é nesse sentido. De todo modo, a cada vez que uma pessoa se apresenta, ela está apresentando o mundo dela pra gente. Se a gente precisa ficar dizendo qual é o tamanho do diâmetro desse mundo, não sei se é a pergunta, porque senão você vai falar assim, uma vida foi mais dolorosa porque a pessoa viveu 99 anos do que a pessoa que viveu 33. Não. A dimensão do mundo dela tem mas isso, não é assim que o mundo funciona, né, Ale? Tudo bem, em termos... Quer dizer, pelo menos no meu mundo, né? Muitas vezes, quando chega na hora de ver qual opinião vai valer, eu já vi isso pesar demais. Tipo, fica quieto porque você é jovem. Você é um moleque, você não sabe o que você tá falando, você não viveu isso, você não ganhou nem dinheiro pra pagar suas contas, você tá querendo dar opinião. Você não tá no mercado de trabalho hoje, eu ouço muito os jovens falando com os mais velhos, isso é engraçado no mercado de trabalho, que é tipo, cara, nem adianta falar de tecnologia que você é velho, você não entende. Eu ouço muito isso também. E talvez de um certo modo seja verdade, porque não tá no nosso repertório. Tudo bem, isso não faz a gente mais ou menos digno e não faz a gente mais ou menos portador de um mundo. Então, mas esse é o ponto. Tanto é que tem uma palavra pra isso, né? Etarismo. Exatamente. Então, existe hoje uma palavra sobre isso, que a voz do... então, são dois lados. Tem a voz... E o outro dizendo que pessoas de 40 anos não têm capacidade de fazer coisas porque o jovem acha que você não tem mais capacidade de aprender sobre essa nova função. Então, tipo assim, hoje, e acho que a gente está falando de avós e falando sobre muitos quesitos em si, mas, tipo assim, eu acho que os meus 4 avós são totalmente diferentes entre si. Em relação a expectativas, em relação a certezas. Eu tinha uma avó que eu acho que ela sempre teve uma dor de nunca ter podido trabalhar, porque na época dela isso meio foi bloqueado dela, ela seria uma advogada, eu acredito que ela seria uma advogada, e eu acho que esse peso afetou ela por muito tempo. E tipo assim, e os outros em relação à conquista, em relação à valorização de famílias, outras coisas que eu acho que eu não gosto de generalizar todas as vozes nos mesmos aspectos, entendeu? E eu não consigo generalizar nem meu pai como avô e as outras pessoas, os avós das minhas filhas. Porque hoje eu vejo, por exemplo, a minha esposa fala que o relacionamento da mãe dela, né, a minha sogra, com as minhas filhas é diferente do relacionamento dela com a minha esposa, quando era pequena, sabe? Sim, totalmente. E aí tem essa mudança de transição que eu acho interessante de falar no Recito a avó, porque talvez nossos avós foram muito diferentes conosco como neto do que foram para com nossos pais. Sim. E aí eu acho que tem essa transição que para mim é a definição do avô, que a gente está falando pouco no episódio, para mim é muito marcante. E eu vejo isso no meu pai, agora como pai, eu vejo na minha mãe, que me liga e quer falar com minhas filhas. E eu vejo que eu mudei de fase, né? Hoje eu vejo que a minha mãe ela como se ela estivesse preparada para ser avó, e ela gostou muito de ser avó, e o relacionamento que ela tem com as minhas filhas é muito forte, e eu deixei de ser o preferido até da minha própria família, sabe? Tipo assim, as minhas filhas são mais preferidas pela minha mãe do que o outro lado, e eu fico imaginando isso em relação, eu era o preferido do meu avô, o meu avô que morreu, eu era o segundo, não, do meu avô eu era o preferido, e tinha isso bem claro na família, eu achava engraçado, tinha isso bem claro. Não, mas isso na família judaica, por algum motivo, tipo assim, tava bem claro quem eram os preferidos em cada um, então era bem engraçado isso. Mas minha avó me chamava de pintinho de ouro. Nossa, exatamente, entendeu? Frase... Mas como a sua avó tratava essa avó, era de que lado? Era do
Era do lado... Bem sexual. Sim, muito. Mas essa avó é da sua mãe ou do seu pai? É por parte de pai. É da sua mãe ou do seu pai? Mãe do meu pai. E aí, como era essa sua avó com o seu pai? Como era esse Então, ele virou pintinho. Será que era muito diferente dela com você? Sei lá, nunca vou saber, porque sempre quando eu penso em relacionamento, eu fico pensando nesses detalhes que a gente nunca vai ter como saber. Mas o que eu sei é que meu pai virou pintinho de bronze depois. Mas é feeling. Ele perdeu o valor. Bronze vale menos que ouro. Não, o melhor é o divertido, mas tudo bem. Exato. E quem que era o de prata? É porque é isso, era meu primo do meio, era meu primo mais velho, ele era o de prata. E é isso, era pintinho porque uma avó não pode falar a palavra pinto, ela tem que falar pintinho. Essa é a real. É por isso que era esse nome. Porque é isso. Mas por que ela tem que chamar de pinto? Vai saber. Porque era essa coisa de vó, Filhote porque vó de tem essa frango. coisa. O avô, ele não pode habitar esse espaço sexual. Tudo tem que ser meio que inocente. Existe uma coisa na coisa do avô e da avó, pelo menos no meu mundo, em que esse lado da vida, que é tão existente na nossa vida e na gente, e também é existente neles, é meio que apagado propositalmente. E sempre quando eles vão se manifestar sobre isso, eles não conseguem falar da coisa mesmo. Tem que ser o pintinho, tem que ser o peitinho, tem que ser a relaçãozinha, e não sei, o beijo, entende o que eu quero dizer? Tem toda essa coisa, assim, e é muito louco pensar que uma pessoa que, em teoria, tem mais experiência que eu na vida, ou seja, viveu mais, em teoria se relacionou mais com o seu eu, com a sua sexualidade, por aí vai, chega no final da vida, e pelo menos na minha experiência com meus avós, joga esse lugar do sexo, do corpo, que é tão visceral e presente em nós, num lugar tão infantilizado. E eu pegava e falava, nossa, então quer dizer que a sabedoria tá aí? A sabedoria tá em, basicamente, negar tudo isso e apagar e viver pela família e viver uma série de máscaras e preconceitos, porque agora você é um ancião. E agora você tem que demonstrar isso e aquilo. E você não pode mais ser frágil, e você não pode mais falar que você tem tesão, e você não pode mais falar isso e aquilo, e por aí vai. Nossa, olha onde eu linkei, né? Mas enfim, avós e avós. Amo minha avó que é viva hoje. Fui longíssimo. Tudo por causa do pintinho de ouro. Não, eu tô lembrando da minha avó materna, que quando soube que eu era gay, super respeitou, assim, foi super legal. Ela não queria ficar sabendo detalhe nenhum da minha vida, assim, e não tinha nenhum problema, mas ela deixou muito claro, ela falou, eu amo do Alexandre do jeito que ele é, e tá tudo certo, assim, eu acho isso lindo. E acho que, minha avó paterna não se manifestou nesse sentido, e eu sabia que a posição dela era contrária, mas é interessante mesmo isso, pensar que não tinha essa abertura para o diálogo, mas até em relação a isso, a minha avó paterna contava que quando ela era criança, ela ficou em escola de freira, tá, escola internato, ela tinha que tomar banho de anágua. Nem na hora do banho ela não podia tocar o corpo dela nu. Você imagina, olha a geração, como era a lida com o próprio corpo dessas pessoas. Você acha que eles iam ter tranquilidade para falar sobre isso se ela foi talvez descobrir o corpo dela nu quando ela já era... Talvez quando ela começou a vida sexual dela, assim. Tipo, total, cara. Porque ela passou a adolescência dela sem enxergar o próprio corpo. Ela olhava pro corpo e tinha uma anágua em cima. Então... Sim, que avós vamos ser nós, minha avó casou antes dos 18 anos. Sim, A minha avó paterna com 17, meu pai nasceu, ela tinha 19. E a minha avó casou com 26 e achou que ia ficar pra tia, assim. Já tava achando que ia virar freira na época dela, imagina. Então... Mas tem uma coisa, mas esse Fê, era o símbolo de 26. que você trouxe, talvez seja um trauma meu, e aí eu pergunto pra vocês e pergunto pra quem tá ouvindo a gente, mas eu me peguei agora pensando sobre todos os momentos na vida em que eu entrei em embates mais intensos com pessoas mais velhas, em embates em que, tipo, pegava no calo daquela pessoa, na coisa que Vocês incomodava. acabaram de viver um aqui no episódio. De certa maneira. E todas as vezes que isso aconteceu, que eu consigo me lembrar agora, e são algumas, sempre veio o argumento: você não viveu isso, não tem como você saber o que você tá falando. E isso me indignou por toda a minha vida, me indigna até hoje. O tempo inteiro eu me pego me policiando, porque agora eu tô lidando com pessoas mais novas, né? Eu tô ficando velho, eu vou fazer 30 anos. A via de exemplo, por mais que vocês me tirem aqui como uma pessoa muito nova... Mas você tem vontade de falar isso pra elas de vez em quando? Então... Exatamente, é isso que eu ia falar. Exato, por exemplo. E ela conta uma experiência sua e você que ela não vivenciou. Você não dá vontade de falar, cara, ó, eu já vivenciei isso, eu acho que você não sabe o que você tá falando. É isso que eu ia trazer. Tipo, por exemplo, no último trabalho que eu tava... Sim, fala aí. Exato. Deixa eu terminar, eu vou falar.
Tinha uma menina que trabalhava Pronto, comigo, exatamente. que ela tinha 18 anos. Em vários momentos eu pensava isso, mas automaticamente me via um policiamento em que eu falava assim, fulana, no caso dela, o nome dela é Vega, eu vou te falar uma coisa, mas isso é a minha visão sobre isso, sobre o que eu vivi. Mas não deixe levar em consideração o que você tá sentindo agora, porque isso é tão verdade quanto o que eu vou te falar. E aí eu falava o que eu tinha pra falar. E por mais que eu... Mas você falaria pra você mesmo? A Sim, minha pergunta com mais certeza. importante de filosofia Eu falaria, é ao sem contrário. sombra de E eu dúvidas. falo isso constantemente. Eu falaria muitas vezes pra mim mesmo, quando eu era mais jovem, que tipo assim, cara, baseado no que eu vivi na minha própria vida, o Felipe da faculdade, o Felipe da escola, tinha certezas absolutas sobre algumas coisas que hoje não fazem tanto sentido baseado em vivência. Então, tipo não, assim, isso não. hoje eu falaria pra esse Felipe Marnon... Não, isso pra mim é um pensamento completamente Eu delirante, falaria. não faz sentido Várias nenhum. vezes. A gente vive no presente e o presente é o que a gente tem. Ficar pensando o que eu falaria pra mim mesmo no passado é tipo, Não, completamente mas tudo bem, ficar mas viajando o meu numa parada presente que... hoje é diferente do meu presente naquela época. Não, com certeza Não, não. é conhecimento. Eu não E esse falaria negócio pra do mim mesmo. delirante que você fala, eu acho só cômico. Eu não daria conselhos pro meu eu do passado, assim, tipo, faça isso diferente. Eu sei que isso não faz sentido nenhum, Oi, porque Di, agora eu que entendo... você é um senhor casado, Aí, a partir Exatamente. de de hoje, aliança. tá? Você vai falar assim, agora que eu sou casado. Agora você é outra pessoa, você passou de fase. Você passou Não, de muito fase. pelo contrário. Quanto mais eu E, ó, vivo... vou dar um exemplo muito esdrúxulo, tá, Ed, do que eu falo de idade, que eu sempre falo isso zoando, tipo, as pessoas, que falam assim, que você tem a sua idade e a sua idade ponderada. E tem certas coisas que te dão idade ponderada. Então, por exemplo, casar te dá uma idade ponderada. Você acabou de ganhar mais 3 anos de idade ponderada. Não, Ter filho te dá mais uma idade Não. ponderada que te dá É mais um justamente tempo. isso que o Ed Fê, não Você acabou de aceita. ficar muito mais velho do que era ontem, cara. não, é justamente isso. Eu É, nunca mas nem daí entendi deu- esse Não, eu sei tipo que não de aceita, piada. mas eu tô falando. As pessoas faziam essas piadas, eu ficava olhando pra cara delas assim, tipo assim, cara, Não é isso piada. não faz sentido nenhum. Tipo, pra mim, quanto mais eu vivo, mais eu entendo a intensidade que eu percebo o mundo e mais eu percebo que não tem como eu saber como reagir. O que eu tenho que me treinar não é, tipo, pensar os erros que eu cometi no passado e como cometer mais. Mas eu tenho que me treinar a aprender só a manejar minhas emoções e estar no presente e conseguir respirar e entender o que fazer a partir dali. E não, tipo, um grande conselho, porque eu me vejo entrando nesses loops de intensidade, os mesmos que eu tinha quando eu tinha, sei lá, memórias que eu tenho, mais precisas, assim, de quando eu tinha 14 anos, depois com 19 e 23, aí 27, e grandes mudanças. Eu fiz tanta coisa na vida e eu vejo que eu vivo vivendo esses ciclos, e que não é tanto sobre a minha idade e a experiência que eu tive, e sim sobre como eu consigo respirar sobre esses momentos e ter mais clareza, e não, tipo, grandes lições que eu peguei e aprendizados de regras que eu escrevi num livro e falei, agora isso eu não erro mais, porque agora eu aprendi que quando eu sinto isso, eu tenho que agir assim. Isso pra mim não cola, entendeu? E pessoas mais velhas tendem, tipo, a querer meio que te dar esses 10 mandamentos de como reagir à vida. Isso pra mim é uma piada muito engraçada. Eu acho que você preza e valoriza mais o como do que o quanto das coisas, Ed. Então acho que é isso, assim, porque num fragmento você vive um como muito mais intenso e de novo, assim, acho que não tem que ficar comparando nem quantificando, assim, porque senão a gente também podia entrar numa vertente de ficar se achando superior porque a gente tem altas habilidades e vive mais a fractalização do tempo do que as outras pessoas, e isso não faz da gente mais ou menos digno, isso só faz da gente diferente. Então, claro que não. E aí é isso, os nossos comos Exatamente. são diferentes. E eu não acho que tem uma questão que precisa ser quantificada, ela só precisa ser compreendida na sua diferença, assim, que é uma diferença de qualidade até, acho. Que é isso que eu estou chamando de como, né? Os nossos comos, vamos falar assim. E eu tô aqui, desde que eu falei a história do meu irmão, eu tô numa ressaquinha moral aqui, agora que eu acho que eu vou precisar me redimir aqui. Não, porque eu fiquei pensando, eu falei assim, cara, eu tô sendo sincericida, Fala, Lê, óbvio, faz né? meia culpa. Mordi a língua. Não, eu fiquei pensando, eu falei, nossa, será que eu deveria ter contado essa história pensando assim, minha avó fez isso com uma pessoa da minha família? Aí eu fiquei pensando, eu falei, cara, não, beleza, já mordi a língua, já falei. Ao mesmo tempo, depois eu fiquei tentando pensar numa defesa minha nesse sentido, e acho que talvez eu não me iniba tanto de falar sobre isso, e eu tô contando essa história agora também, porque, de um certo modo, ou talvez nem é de um certo modo, mas eu acredito nisso, eu não vejo o autismo como uma doença que eu estou denunciando um diagnóstico médico para alguém, eu vejo como uma condição do funcionamento do neurotipo, assim, então, e eu tô incluído nisso, e a minha família inteira tá incluída, então, na verdade, é como se fala assim, cara, isso aqui é um atravessamento geral da minha família. No limite,
As pessoas não oficializaram para elas mesmas ou não reconhecem publicamente coisas nesse sentido e tal. E nem precisam também, não é essa a questão. E nem sei se elas querem ou devem ir fazer um diagnóstico oficial, nada nesse sentido. Mas aqui não dava para contar essa história se não fosse por aí, porque a história realmente me impregnou a vida, assim. E até meus 42 anos tal. Então, aí eu olhei e falei, caramba, será que eu fiz alguma coisa errada aqui? Bom, se eu fiz, depois eu assumo isso. Mas, tô Ale, assumindo, na pô, verdade, cara, vou mas... te falar uma coisa, assim, Diga. da minha parte id, quando eu te escuto falar, pra mim é muito clara a diferenciação entre você falando como psiquiatra sobre não, eu tô condições falando da do mente e você Alexandre, falando sobre pessoa experiências civil aqui. pessoais. Sim. Exato. Cara, você falou uma experiência pessoal sua e como isso te marcou na sua trajetória, na sua percepção sobre o que é a neurodivergência dentro da sua vida. Uhum. Tipo, Sim, eu não tô fazendo uma exposição aqui, né? Eu entendo isso, mas me bateu uma coisa que eu fiquei assim, depois falei, nossa, será que eu fiz alguma coisa errada? Assim, eu fiquei com isso na cabeça aqui. Aí eu falei, bom, beleza. Não. É isso, assim, mas a história da minha vida é indissociada disso. E se alguém achar que você fez uma coisa errada, a gente já coloca pro lado. Vou tomar defesa. Tá. Ok. Mas é interessante. A pessoa já tá viajando, cara. Ela já passou do ponto de entender o que a gente tá falando. Ela quem, perdão? Eu não ouvi a frase inteira aí. Não, uma pessoa que te julgar por isso, cara, ela já passou do ponto dos julgamentos. Ela tá viajando demais. Não. Eu que tô me julgando aqui. Eu que tô pensando. Eu falei, nossa, será que eu fiz? E depois eu fiquei tentando recapitular como eu costurei a história, assim, como eu trouxe. Eu falei, não, beleza, realmente não tinha uma intenção nesse sentido. Eu fui contando a história e de repente eu me vi falando. Eu falei, ok, beleza, vai. Mas é porque é isso, né? Como falar dessas histórias pessoais... E eu também sou tão discreta. Sem problema. Dani, outras pessoas devem ter pensado a mesma coisa. Aqui falando, no... Nossa, que é isso, né? Mas é que é isso, assim... Não, eu não falei que é isso. Eu falei, nossa, eu não sabia. Sim. Não, e não tem muito como dissociar a história da minha vida, a história da vida da minha família dessas questões psiquiátricas. O meu pai é psiquiatra, a irmã dele é psiquiatra, o meu tio, que era irmão deles falecido, é psiquiatra, e esses 2 tios meus foram casados com um psiquiatra. Eu sou o 6º psiquiatra da família. A minha família só tem histórias de questões psiquiátricas. Eu bem queria que seu pai viesse aqui falar do Juqueri, contar a história dele. Meu pai, a primeira coisa que ele falou, você não tem doença de Kanner, Alexandre. Tipo, ficou bravo comigo depois que ele soube do meu autismo pela matéria na Veja, porque eu nem fui falar pra ele pessoalmente. Ele descobriu pelo viés de ler um artigo que saiu publicado, contando a minha história, bem autista, assim. Irado. Vamos trazer, no Dia dos Pais, a gente podia trazer o pai de todo mundo. Aliás, a gente não fez episódio sobre os pais, eu acho isso bem curioso, assim, no mínimo curioso. Não é? A gente traz o meu... A minha mulher fica brava que ela precisa de direito de resposta, ela gostaria muito de falar mal de mim. Que a gente ia fazer esse também, só que acho que alguém não queria do coisa, acho que a Dani ia entrevistar, a minha mulher tá esperando ser chamada, agora que a gente tá casado, já temos 2 casados aqui. Nossa, então, real, é louco isso, né? Agora isso. que eu tenho uma aliança no dedo, eu reparei na sua aliança, Felipe. É que também ele tá, né, assim... Mostrando ela. Pá. Mas eu tô... Il mio tesoro. Eu tô mostrando que ela. tá nos ouvindo no Instagram. Bom, vá bem, pessoal. Aquele abraço. Mas você tá usando aliança, Ed? Você tá usando aliança? Tá, ele casou hoje, é que você já tinha entrado. Não, mas tudo bem, mas tem pessoas que casam e não usam aliança. Eu acho legal que o Ed tá nesse mood de aliança, sim, nunca imaginei. De ouro, acredite se quiser, numa vibe conclave. Fê, acredite se quiser. Total vibe conclave. Eu sou essa contradição ambulante, cara. Eu ando assim e olho pro meu corpo e falo, caramba, cara, você é isso e isso ao mesmo tempo. Você, ao mesmo tempo, é completamente isso. Boa. E usa aliança. Menino doido. Gente, vocês falaram conclave agora. Não consegui não pensar no Papa que faleceu e que a gente falou dele no nosso episódio sobre religião. E eu fiquei com o coração quentinho, assim, lembrando que a gente tava... E ele... a gente previu, hein? Ele não era avô, né? Mas, enfim, é de ser como se fosse. Mas eu confesso que eu fiquei triste, assim, tipo... Muito tocado na hora, assim. Dei até uma chorada no começo, assim, pelo impacto que isso vai ter no mundo... por a gente estar perdendo um papa que é um líder religioso e porque ele era enorme, queridíssimo, assim, né? Então você fala, caralho. E eu acho que o fato de o Papa viver 30 anos, 20 anos no poder, eu acho que a escolha de um novo Papa, tipo, tem o poder de mudar o mundo. Sim, ainda mais com o fascismo galopante no mundo. Vocês assistiram ao filme Conclave ou não? Contra isso, assim. Então eu fico pensando, cara, que doideira, eu chorei por isso também, eu chorei pelo mundo. Eu falei, cara, se a gente não conseguir colocar um Papa que tem a mesma verve dele, assim... a gente vai passar um período duro, assim, bem difícil. Eu imagino um Ratzinger da vida. Interessante. Agora com o Trump no poder, você fica assim, tipo,
Ai, caramba, que difícil. Nossa. Agora que vocês falaram isso do Papa, eu fico pensando, isso não me afetou em nada, cara. E eu fico pensando, será porque eu tava morando na Ásia antes? E eu comecei a me distanciar tanto desse mundo, tipo, de certas coisas? Na Itália agora, Não, mas o Papa acabou de Itália? morrer aí na Itália. Não, porque de certa maneira... Mas a gente pensa como ter... líder da humanidade. Não é a questão da religião que tá pegando, assim, mas é a questão do que ele Não, do que sim, ele é que não me afetou nada, enquanto ele porque move muitos corações, é isso. né? Não representava, porque esses corações simplesmente não fazem parte da minha vida. Sim, sim. Ah, não, sem dúvida. Não precisa fazer no sentido de que você tá desinserido desse contexto, mas tem, sei lá, quantas bilhões de pessoas que estão nesse contexto, isso vai fazer uma diferença enorme. O Id é o mais sem empatia empático que eu conheço, cara. O Id, ele faz um mix na mesma frase que ele consegue ser a pessoa mais desempático, empático do mundo. Assim. O mais fofo e o mais... Ai, que lindo, eu tô pouco me importando com o mundo. É nessas horas que eu vejo que eu sou autista, cara. Id, tem uma coisa sobre velho que eu acho que você já antecipou isso, que eu acho interessante, que é o debate, assim, que parece que a pessoa mais velha, ela tem o salvo-conduto de falar outras coisas que as pessoas se seguram pra se falar. Ela consegue falar mais besteira, sabe? Tipo Payday. Aí eu vejo esses comentários de várias pessoas falando assim, cara, eu gostaria de ser velho pra poder, tipo, falar tudo que eu penso e a pessoa só falar, que bom, que tem problema, ele é velho. Sem filtro. Sem problema, ele é velho. Sem filtro e tudo mais. Ganhar o direito sem filtro que a idade te traz. E é legal que você já tá nessa idade. Imagina se a gente tiver a possibilidade e o prazer de poder envelhecer e se dar e se permitir poder falar tudo. Vai ser uma metralhadora de coisas, né? Exatamente, eu acho isso incrível. E aí a gente retoma uma coisa... Isso aí é o meu autismo, cara. Fala aí, mas eu só falar que essa coisa do velho falando da criança, isso é o meu autismo, cara. Pode ser uma criança falando, um velho, um bolsonarista, seja quem for. Quando alguém fala comigo, eu paro e eu escuto. E eu levo a sério tudo. Até aquela coisa que a gente fala, né? A gente não conseguir pegar sarcasmo, ou pegar piada, ou a pessoa me fala uma coisa que claramente todo mundo percebe que é mentira e eu super acredito. Tipo, isso faz parte da minha personalidade, assim. Eu escuto os outros. Pro bem ou pro mal. Ele tá até quando com me faz bem ou me faz mal. Capitalista hoje. Que eu ganhei de um taxista chileno na República Dominicana, que era treinador de jogadores de beisebol na Dominicana, e falou, esse aqui é o especial. Eu falei, me dá. É esse. E aí eu... que fofinho. Eu adoro essa contradição de usar um boné imperialista e ao mesmo tempo ter essa história. Maravilha, vou aproveitar aqui pra gente encerrar o episódio e fazer meu comentário final, que foi uma coisa que a gente tava conversando aqui antes de começar a gravar, que eu tava falando sobre essa questão de pra onde a gente se dirige, como a gente fica influenciado pelo nosso passado, pela criança que a gente foi, pelo jovem que a gente foi e tal, e eu comentei pro Id justamente que é mais importante a gente ser coerente com quem a gente vai ser no futuro, com quem a gente quer ser, do que com quem a gente foi. E nesse sentido nos tornarmos os velhinhos que a gente sonha, assim, né? Mais do que ter que ficar respondendo à criança que pensava alguma coisa, pensar assim, como é que eu vou satisfazer aquele velhinho lá com uns 90 anos, tomara que eu chegue aos meus 90, e dizer assim, Ale, valeu por ter feito aquela escolha quando você tinha 45. Então, gosto de pensar nisso também. Escreve aí, Id com 90 anos, narrando documentário de natureza. Pode escrever. Ive Custou. Id Custou. Maravilha, pessoal. Vocês querem dar uma encerrada também? Falar uma questão final? Não, eu quero mandar um beijo pros meus avós onde quer que eles estejam. Isso é lindo. Eu também. Vovô Beré, eu te amo, muita saudade. Eu também. É isso aí, pessoal. Nossa. Entendi, um beijo. Eu não falei nem metade da história de avô, cara. Eu tinha tantas pra falar. Mas eu amo muito meus avós.